Amém? Se segura aí. Nessa noite nós temos um caminho a trilhar, né? Um caminho de sobremodo excelente, né? Eu costumo dizer que esse é um caminho onde não te traz peso e nem ansiedade, né? Mas é um caminho louca, né? Cada um aqui tem o seu a fazer, cada um aqui tem a sua rotina. Mas existe uma pergunta nessa noite: nós temos descansado? Talvez aqui nessa noite você vai ouvir uma palavra que há muito tempo você não ouve, porque às vezes a gente acha que as coisas estão tão aceleradas que nós temos que acelerar, que Deus está com pressa, que a gente faça, que a gente corra atrás, que a gente faça isso, faça aquilo. E a gente entra nessa adrenalina, nessa correria, e a gente não descansa, a gente abre mão de muitas coisas. E a gente acaba trabalhando muito, descansando pouco. Será que essa é a vontade de Deus para a gente? Então existe essa pergunta: eu tenho descansado? Mas existe um descanso diferente daquilo que a gente conhece. Às vezes eu falo para você assim: você tem descansado? Você lembra logo das férias do final de ano, né? Você lembra lá na casa na praia, com churrasco, mas o descanso que eu estou falando, isso é interno, confiança, descansar, ter paz. Você consegue deitar na sua cama, chegar agora num culto desse e descansar, ter paz no coração? Você consegue acordar pela manhã e, por mais das dificuldades, por mais do trabalho que você tem que fazer, você consegue acordar em paz, tomar aquele café, sentado na mesa com a sua esposa, os filhos, e falar assim: meu bem, hoje nós vamos vencer mais um dia. A glória de Deus, o descanso. Porque se você for olhar, existem várias estratégias para a gente acelerar, potencializar, desenvolver, crescer, ir à frente, ir além, avançar, cada dia mais superar os nossos limites. Existem cursos, existem técnicas para isso. Mas será que isso é tão importante assim? O descanso é importante para a gente. Por isso que esse é um caminho, porque esse caminho, ele é um caminho leve. Quem gosta de descansar aqui? Quem gosta de curtir umas férias? Quem gosta de tirar um tempo com a família, um tempo para si, para você ir lá no shopping, assistir um filme, comer uma pipoca sozinho, tirar um tempo para você? Todos nós gostamos disso, né? É algo tão bom, mas pouco priorizado. Nós se ocupamos tanto com os afazeres do dia que nós tiramos pouco tempo para dedicar para nós, o nosso tempo, o meu momento, o momento com a minha família, o momento com a minha esposa, com meus filhos. Isso é um sistema que é trabalhado na nossa mente para isso. A nossa mente todos os dias ela é trabalhada para acelerar as coisas, para a gente desenvolver, para a gente ir mais rápido. Por isso que as pessoas falam assim: nossa, mas como os dias estão se abreviando, né? Antigamente você passava o dia mais tranquilo, hoje em dia você olha no relógio e já deu 3 da tarde. Quando você menos espera, já deu 5 horas, já escureceu, já amanheceu. E essa correria, isso é um sistema que trabalha na nossa mente para nos acelerar todos os dias. Sabe por quê? Isso é uma ferramenta do diabo, porque ele sabe que existe um poder no descanso, um poder que libera sobre nossas vidas algo que a gente não é capaz de fazer, um poder que é liberado pelo próprio Deus sobre as nossas vidas. Sabe, então nessa noite nós vamos caminhar nesse caminho de descanso. Quem é mais antigo aí um pouquinho, né? Quem está lá com seus 40, 50 anos, poucos aqui, experientes, mas vai lembrar do tempo passado e vai ver como que as coisas eram difíceis. Olhando dos dias de hoje, a gente olha para o passado como um passado difícil. Lembra das cartas?
Quando mandavam uma carta, demorava uma semana para chegar, mais uma semana para responder, e para até chegar de volta. Ficava esperando naquela ansiedade, naquela expectativa. Os namoros antigamente marcavam os encontros nas festinhas da igreja, nas festinhas do bairro. Era uma vez por mês que encontrava a moça ou o jovem que estava apaixonado. Era difícil o acesso para ir para outra cidade, que poucas pessoas tinham automóvel, tinham meios de veículos, né? Ou ia a pé, fazia caminhada, ou pegava o ônibus ou o trem, ou ia usava algum animal de cavalo. Quantas pessoas que andavam de cavalo, hoje em dia virou até cavalgada, né? Mas antigamente era por necessidade mesmo, não era por hobby. E as coisas foram otimizando, as coisas foram desenvolvendo. Hoje em dia você tem o seu telefone que você envia uma conversa de WhatsApp lá para o outro lado do mundo. E você olha aqui, tem 5 minutos e o fulano não me respondeu. Está demorando, hein? A pessoa está lá do outro lado do mundo e você não consegue esperar 5 minutos para te responder. Que demora. Aí quando ela manda, nossa, mas você demorou, hein? 5 minutos para você ler uma mensagem e me responder. Hoje em dia nós temos veículos, automóveis, moto, que você... Primeira vez que eu fui andar de avião, com 2 horas já estava lá em outro estado. Nossa, surpreendente. Hoje tem trens, bala aí, né, que se locomove com quase teletransporte. Mas enfim, as coisas estão muito rápidas. Hoje em dia não existe carta mais. Hoje em dia não existe esses meios mais. Hoje em dia a internet levou acesso a todo mundo. Agora nesse momento, se você quiser saber o que está acontecendo lá nos Estados Unidos é só você entrar na internet. Não precisa mais dos outros meios de comunicação, jornais. Hoje, se você quiser saber o que está acontecendo lá na guerra na Ucrânia, você entra na internet, que tem tudo lá. Então essas coisas, essas tecnologias vieram para otimizar o nosso tempo. Hoje no seu telefone, no seu aplicativo, você pode abaixar uma agenda e você colocar tudo o que você tem que fazer durante o dia. E se você quiser, você pode botar até um alarme. É hora de beber água, é hora do almoço, é hora de ligar para a mulher, é hora de buscar os filhos. Você pode se organizar todo no telefone. Então as coisas vieram para otimizar o nosso tempo. E com isso existe uma proposta para isso. Qual é a proposta? A proposta é: nós vamos otimizar o seu tempo para que o seu tempo vago se torne um descanso. Aquilo que você gastaria um dia para fazer, agora nós vamos otimizar isso em meio dia. Vai te sobrar meio dia livre. Você pode descansar. Aquilo que você gastaria uma semana para enviar uma mensagem, agora com 1 minuto já está resolvido. Te sobrou tempo para descanso. Mas isso é uma falsa proposta, porque a gente nunca, com o tempo vago, a gente descansa. A gente ruma outra coisa para fazer. E com isso você vai se embolando, as coisas vão ficando cada dia mais velozes, e nós vamos se enchendo de cada dia mais de trabalho, e isso vai roubando o nosso tempo. Às vezes a gente acha que aquilo que veio para nos dar uma ajuda, acabou nos afundando mais e mais. Se eu te perguntar hoje, como que é o seu dia? É tranquilo ou é sobrecarregado? Eu creio que a maioria aqui vai falar que é uma correria louca. É um sai daqui, vai para lá, pega o transporte, vai para outro lugar, faz isso, volta em casa, almoça, engole comida e vai embora. Mas se a gente olhar um pouquinho para o passado, e se a gente olhar no tempo que não tinha o telefone com tantas tecnologias hoje, que não tinha os automóveis, que naquele tempo bem antigo, quando o pessoal ficava lá na roça, né, que eles sentavam, quem morava na zona urbana, sentava na beira das calçadas para ficar conversando, porque alguns não tinham televisão, outros, enfim,
preferir uma boa conversa, você vai se perguntar: quem tem mais tempo de descanso? Eles ou nós? Se a gente for olhar, eles tinham menos coisas para fazer, então eles tinham mais tempo para descansar. Mas a proposta desse desenvolvimento não foi para nos dar um tempo a mais de descanso? Otimizar o nosso tempo, em pouco tempo a gente resolver as coisas e a gente ficar com mais tempo livre? Então isso é uma falsa proposta para nós. Por quê? Porque o descanso, ele existe um poder nele. Um poder físico e um poder sobrenatural. Amém? Existe um poder no descanso. Nós temos que descansar. Isso é uma lei física e é uma lei espiritual. Isso é um princípio físico, natural, mas também é um princípio espiritual. A ciência fala que nós devemos descansar no mínimo 8 horas por noite, dormir, descansar. Se a gente trabalhar repetidamente, virar dia, o nosso corpo ele não aguenta. Ele chega no seu limite, ele precisa descansar. E se a gente não respeitar esse limite físico, mas sendo que esse é também um princípio espiritual, nosso corpo entra numa decadência e pode nos levar até a morte. E quando a gente descansa, esse descanso ele tem um poder no nosso corpo. Se você for olhar um pouco, quando você está dormindo, o seu cérebro, ele libera fluidos, aonde no período que você está descansando, esses fluidos vão limpando toda a toxina do seu corpo, que você adquiriu durante o dia. Vai limpando os resíduos que você adquiriu durante o dia, e ele vai limpando o seu sangue, liberando as toxinas que você consumiu. Seu corpo começa a entrar agora num descanso que te ajuda na sua imunidade, eleva a sua imunidade contra qualquer enfermidade. Quando você está dormindo, o seu corpo, ele se enche de força, os seus tecidos, eles ficam mais viçosos. Por isso que existe a importância do bom sono. É para dormir agora não, tá, irmãos? Só depois do culto. Deixa para depois. Mas existe um poder para você descansar. Por isso que isso é uma prioridade. As pessoas falam que nós devemos ter uma boa noite de sono, junto com a alimentação, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Isso nós estamos olhando pelas coisas naturais. Mas existe esse princípio espiritual. Existe um descanso que Deus prometeu para os filhos de Deus, que somos nós aqui sobre essa terra. Que da mesma forma que o nosso corpo físico, quando ele entra num estado de descanso, são liberadas bênçãos, são liberados recursos para nós. Também no amplo espiritual, quando nós entramos nesse lugar de descanso, é liberado também favores em nós. É liberado também recursos divinos, é liberado força em nós, é liberado também energia espiritual. Existe um salmo na Bíblia, que muitos gostam de abri-lo e colocar em casa, que eles falam que é o salmo de proteção, que é o Salmo 91. Se você olhar esse salmo, ele é um salmo de 16 versículos. E existem 10 versículos falando de 10 promessas de Deus. Falo, uau! E esse salmo, ele começa assim: aquele que habita na sombra do esconderijo descansará. Aquele que habita a sombra do esconderijo do Altíssimo, esse descansará. Esse salmo está falando para nós, os filhos de Deus. Porque você só consegue descansar em Cristo uma vez que você teve a revelação e a convicção de Cristo na sua vida. Aí agora você entra num ambiente, à sombra dele, nas asas dele. Agora você entra num lugar de descanso. E está falando para nós que existem essas 10 bênçãos para aqueles que descansam em Deus.
Esse salmo é para nós. Nesse salmo fala de as bênçãos prometidas de Deus para nós, fala da ausência de necessidade, livramento, proteção, coragem, proteção da família, provisão, discernimento, autoridade, honra e vida longa. Uau! Existem só 2 vezes na Bíblia que promete vida longa, que é honrar os seus pais, e está falando desse salmo aí. Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, se descansar, essas bênçãos cairá sobre ele. Se você descansar em Cristo, a Bíblia te promete, te garante que você terá vida longa. Ela te promete que você terá autoridade, você terá livramento, você vai ter ausência de necessidades. Para aqueles que descansam no Senhor. Amém? Nessa noite você vai sair daqui, já vai marcar umas férias com a sua esposa, com seus filhos. Amém? Glória a Deus. Irmão, você já tem toda a provisão que você precisa. Já está tudo dentro de você, basta você acessar essas coisas. Porque nós somos filhos de Deus e sobre nós existe a porção de Deus. Ele falou para nós governar esse mundo, essas coisas. Então isso é para nós. Então, isso é algo tão importante, porque todos nós sabemos da nossa correria diária. E se a gente não parar um tempo para a gente pegar e levar os filhos para passear, levar a esposa para passear, tirar um tempo para nós, a rotina do dia a dia nos rouba isso. Isso é tão sério, porque às vezes a gente se programa para tirar um mês por ano, e aí nesse um mês a gente viaja, conhece os parentes, passeia. Nesse um mês, ele supre a sua carência de todo o ano. Quando você não tira férias e você prolonga essas férias, você passa 2 anos sem tirar as férias, você passa 2 anos desgastado. Mas quando você tira um período, 15 dias, 30 dias, esse poder que quando você tira esse descanso, ele é capaz de suprir toda a ausência dos outros meses, te dando descanso, te dando paz. E isso é tão importante que Deus fez questão de descrever na Bíblia. Isso é tão importante que, vou fazer uma pergunta para vocês: Deus precisa descansar? Eu acredito que não, né? Que Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente, todo o principado já foi colocado debaixo dos seus pés. Então assim, Deus não precisava descansar, mas Ele fez questão de registrar na Bíblia o momento que Ele descansou. E nós vamos entender que Deus descansa 2 vezes. Ele fala claramente que Ele descansou. Primeiro está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2, que quando a gente vai ver que durante 6 dias Deus criou todas as coisas, os céus, a terra, os peixes, os animais, criou nós, os seres humanos, criou as águas, o ar que nós respiramos, as estrelas do céu, o sol, os luzeiros. Nesses 6 dias Deus criou todas essas coisas. E no sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Neste dia Ele descansou de toda a sua obra. Fala, uau! E eu te pergunto de novo: Deus precisava descansar? Mas por que Ele descansou? Por que Ele fez questão de mencionar isso? Para estabelecer um princípio em nós. Deus, Ele criou todas as coisas e no 7º dia descansou, mas só que o 7º dia Ele também criou. E naquilo que no 6º dia Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, no 7º dia Ele também cria algo. O que Ele cria no 7º dia? O descanso. Então o 7º dia Ele criou, e Ele criou o 7º dia para nós. Aí qual foi o primeiro dia do homem sobre a terra?
feriado, folga. E nesse período aqui, o homem estava habitando num plano eterno. Então a vontade de Deus era que o homem vivesse a eternidade no descanso do Senhor. A vontade de Deus, irmãos, era que não precisar que o homem trabalhasse. A vontade de Deus, Ele criou o homem para descansar a eternidade com Ele. Então por isso que Ele menciona isso, a segunda vez que Ele menciona, abre lá em Mateus capítulo 8, versículo 20. As duas menções só que Deus coloca em sua palavra, em que Ele próprio descansou. Jesus, Ele fala o seguinte: Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Jesus, Ele não tinha onde descansar a cabeça. Então se a gente for olhar Jesus, Ele não descansava. Ele não tinha onde descansar a cabeça, ou seja, Ele estava em pleno trabalho. Mas coloca em João 19:30 que nós vamos entender algo sobrenatural. João no capítulo 19, versículo 30. Havendo provado o vinagre, Jesus diz: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aleluia! Oh! Deixa eu te falar algo nessa noite. Sabe por que Jesus fala que Ele estava em um trabalho onde Ele não tinha onde reclinar a cabeça? Porque todas as duas vezes que você vai ver que Jesus, Ele descansa, quando Ele descansa é ao final de uma obra, ao término de uma obra. Os 6 dias Ele criou todas as coisas, e no final do seu trabalho Ele descansa. E quando Jesus estava na terra, quando Deus se fez carne e veio habitar conosco na terra, Ele tinha um propósito, Ele tinha uma obra para ser feita, Ele veio com uma missão. Ele não veio aqui, não pisou aqui, não andou aqui como uma pessoa que não tinha um destino. Ele tinha um propósito, uma ordem estabelecida pelo Pai para se cumprir aqui na terra. Então, enquanto Ele estava trabalhando, Ele falou assim: não é tempo de descansar. As raposas têm suas tocas, mas o Filho do homem, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Eu não posso descansar agora, porque eu estou construindo algo, eu estou planejando a minha obra. Então ainda não é tempo de descansar. Mas só que a obra dele se consuma na cruz, que Ele estava formando a noiva, a igreja dele, que somos nós, eu e você, meu irmão. Você pode ficar alegre nessa noite, porque Ele veio para remir os nossos pecados, para nos dar uma esperança, uma nova vida. Ele veio para nos dar uma esperança. Ele veio para levar sobre Ele os nossos pecados. Ele veio levar sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas aflições, as nossas dores, a nossa depressão, o nosso câncer, a nossa ansiedade, enfim, todas as enfermidades. Ele veio para levar sobre Ele. Ele veio para quebrar as correntes do pecado que estavam presas. Ele veio para nos trazer uma paz eterna em Cristo Jesus. E quando Ele termina a sua obra, Ele fala: está consumado, Pai. Agora eu posso descansar, porque eu formei a minha igreja, eu concluí a minha obra. Uau! Uau! Deus, Ele descansa no término de toda uma obra, amado. Ele descansou. Nós devemos descansar, irmãos. Nós devemos descansar. Sabia que nós podemos perder isso? Sabia que nós podemos perder esse poder do descanso? Talvez você está se perguntando: mas eu nunca experimentei isso, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu sempre estou acostumado a acordar e trabalhar, voltar para casa. Às vezes, quando sobra um tempo, eu descanso. Mas esse descanso, igual eu te falei, não é descansar de você só colocar as bagagens no carro e andar. O descanso é interno, é um descanso associado com confiança, é crer, irmãos, é acreditar. Sabe,
em 2019 para 2020 nós enfrentamos uma pandemia. Muitas pessoas morreram, sabe por quê? Que não pegaram a enfermidade, não pegaram a Covid, mas morreram porque elas não tinham descanso. Então, como veio essa loucura que foi, elas não tinham uma confiança interna e elas ficaram aflitas. Elas ficaram desesperadas. Porque o descanso, ele te traz uma paz, e a falta dele te traz uma inquietação, te traz ansiedade, te traz que você não confia. Então muitas pessoas morreram não porque pegaram o vírus, mas por causa que não tinha esse descanso. E muitos de nós, irmãos, nós estamos aqui hoje, é porque nós vencemos isso. Muitas pessoas romperam de formas diferentes, alguns com trauma, com insegurança, mas outras pessoas passaram bem internamente, emocionalmente, espiritualmente. Porque a nossa confiança não depende apenas de uma direção do Ministério de Saúde que saiu a nova vacina. Não depende de uma boa notícia que a mídia colocou. A nossa convicção e a nossa esperança está na voz do Senhor. Se Ele falar que chegou o tempo nosso, amém. Se Ele falar que existe ainda um propósito para você nessa terra, irmão, descansa. Faz nada não. Se você fizer, você atrapalha, mas descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Então talvez você vai pensar assim, mas eu já tenho dias que eu estou inquieto, coração, o pessoal do antigo fala um coração pesado. Estou com uma angústia dentro de mim, uma falta de confiança. Agora, semana que vem, as eleições, eu fico pensando o que vai ser do Brasil, se fulano, se ciclano assumir a presidência, enfim, e está tendo aquela guerra, está falando que vem uma nova variante, está falando disso, está falando daquilo, e muitas pessoas estão em casa aflitas, desesperadas. Talvez você está pensando assim, mas como então experimentar esse descanso? Eu nunca experimentei isso, nunca vivenciei isso. Falei que nós vamos mostrar um caminho, né? Então nós vamos mostrar um caminho nessa noite, para que você possa entrar por esse caminho e trilhar um caminho de descanso, de paz. Você vai sair daqui nessa noite, meu amado, mais leve. Amém? Você vai sair daqui nessa noite em paz. Você vai deitar a cabeça no seu travesseiro, você vai dormir em paz. Você vai sair daqui nessa noite renovado as suas forças. Você vai sair daqui nessa noite convicto, com esperança, alegre, animado. Amém, amados? Glória a Deus. Para a gente entender então como trilhar esse lugar de deleite, de confiança, de paz, nós temos que entender o princípio aonde ele foi quebrado. E nós só podemos arrancar o mal pela raiz, não é aquele ditado? Você não consegue ir lá cortar um fruto da árvore e esperar que essa árvore morre. Você tem que ir lá cortar embaixo, no pé da árvore, na raiz, arrancar a raiz dela, para então assim essa árvore morre. Para a gente entender algo, a gente tem que ir no princípio então. Aonde foi quebrado então esse descanso do homem? Nós vamos ver que Deus ele fez todas as coisas e no sétimo dia ele colocou o homem em um lugar de descanso. E era para ele viver ali com Deus, a eternidade com Deus, nesse ambiente de deleite, de descanso, de paz. Mas houve uma proposta para ele, uma proposta que o diabo fez, e é uma proposta que o diabo faz para nós todos os dias. E qual foi essa proposta? Foi apenas para ele comer um fruto da árvore? Foi apenas ele tocar em algo? No momento que o homem, ele faz aquilo que não deveria fazer, ele rompe um ligamento, ele sai de um ambiente de descanso, de deleite, e agora ele é removido daquele lugar.
Esse princípio se quebra ali, quando o homem faz aquilo que não era para ele fazer. Que a proposta do diabo foi: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Agora uma pergunta que eu faço: quem disse para ele que ele não era igual a Deus? Se no versículo fala que a Trindade entra no acordo e fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se o homem ele já foi criado igual a Deus, a semelhança, a imagem, todos os aspectos de Deus, o homem já era um Deus, habitando aqui na terra. Então a proposta foi: se você provar disso, você vai ser igual a Deus. Mas ele já era, só que ele não acreditava. E no momento onde ele dá uma ajudinha para Deus, com as obras das suas mãos, ele rompe esse descanso. Por isso que a primeira consequência é: você vai ter que trabalhar. E o seu trabalho vai ser com suor. E o seu suor vai ser com dor. Agora você vai ser removido do meu jardim. Agora você vai construir um para você. Porque o meu não estava bom para você. Você quis acrescentar algo a mais, sendo que você já teria tudo, você já tinha tudo. A justiça do homem quis fazer além daquilo que Deus já tinha feito. Amado, nós rompemos os ligamentos do descanso quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Quando nós queremos, com a força do nosso braço, nos tornar mais santo que nós já somos, nos tornar mais parecido com Deus do que Ele já nos fez. Sabe quando que eu rompo isso? No segundo período que Cristo fez. Porque Cristo, Ele fez a sua obra e consumou ela na cruz. Ou seja, Ele já nos removeu todo o pecado, todo o peso, toda a culpa, toda a enfermidade, todas as coisas. Ele já consumou na cruz. Ele já nos fez assentar na sua ressurreição, acima dos principados e potestades. Ele já nos colocou nas regiões celestes. Ele já nos colocou num lugar de honra, num lugar de glória junto com Cristo. Ele nos escondeu em Jesus. E sabe quando nós rompemos esse ligamento de descanso? Quando nós queremos, com a força do nosso braço, acrescentar algo para Deus. Nesse momento, nós rompemos o ligamento. Nesse momento, Deus fala assim: ó, eu vou te retirar do meu jardim. Infelizmente, eu não posso, por mais que eu te amo, eu não posso permitir que você habite no meu jardim. Eu não posso habitar no mesmo lugar que é onde você tenta fazer com o seu braço. Porque todas as coisas que eu já fiz foram perfeitas. E se você está querendo algo a mais, você está falando que não são perfeitas, que está faltando algo. E aí você sai desse ambiente de descanso, e aí agora entra a sentença do suor do seu trabalho. Você vai ter que colher, você vai ter que plantar. Sabe, amado, esse lugar de descanso que o Senhor quer nos levar nessa noite, é esse lugar que a obra dele se consumou na cruz. Essa obra que ele fez na cruz, ela foi perfeita. O sacrifício foi perfeito. O sacrifício foi aceitável ao Pai. Pagou o preço, pagou. Nós estamos livres de todo pecado. Nós estamos livres de todo débito. Nós estamos livres. Agora nós estamos como o nosso saldo positivo. Agora nós temos uma nova história. Agora nós temos um novo tempo para se viver. Agora esse momento é um momento de descansar em Deus, glorificá-lo porque Ele fez. Mas quando nós perdemos, porque a gente vai olhar ao nosso redor, às vezes nós vemos pessoas que você vai ver que a herança de Deus, o poder de Deus não aperfeiçoa ela. Você olha para uma pessoa assim, você não consegue ver o brilho do Espírito nela, você não consegue ver o fluir de Deus, você não consegue ver o poder de Deus agindo na vida dela. Aí você vai perguntar: mas eu vou na igreja, eu aceitei Jesus, eu estou lá todos os dias, minha igreja tem
culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta. No sábado a gente faz ação social. No domingo a gente vai lá levar comida para o pessoal debaixo da ponte. Chega à noite eu venho para o culto. Depois do culto só consigo depois do culto dar um cheiro na mulher. Na segunda-feira eu trabalho. Na terça, à noite a gente vai fazer evangelismo, vai fazer muitas coisas. Mas você vai ver que uma pessoa que você não vê a obra de Deus, o poder do evangelho acrescentando na vida dela. Você vai ver o poder do evangelho se reduzindo, sendo retraído na vida dela. Por quê? Não precisa falar, mas imagine alguém assim. Aí você se pergunta, mas por quê? Mas fulano não é dizimista. Mas fulano, ele não ora, ele não jejua. Ele não prega na igreja. Ele não dá bom testemunho. Mas por que isso não acontece na vida dele? Porque ainda ele não teve a revelação do descanso. Porque não é que eu faço, amados. É o que ele fez. É o lugar que ele criou para mim habitar. É a única coisa que eu tenho que fazer é desfrutar. A obra se consumou ali na cruz. E ele deu um novo dia, um tempo de descansarmos naquilo que ele já fez. Mas quando eu quero fazer, através da minha performance, através da minha conduta, me tornar uma pessoa mais justa, me tornar uma pessoa mais parecida com Deus, uma pessoa mais santa, eu estou rompendo os ligamentos do descanso. Eu estou dizendo para Deus, Deus, até aqui foi bom. Agora a partir daqui eu vou te dar uma ajuda. A partir daqui, eu sei que agora eu vou ter que ter uma boa conduta. Eu sei que agora eu vou ter que dar um bom testemunho. Eu vou ter que parar de beber, parar de fumar, parar de falar mentira. Eu sei que vou ter que fazer isso tudo. Eu sei que eu vou ter que ir lá dar comida aos pobres. E aí ela começa a entrar numa rotina de trabalho, numa rotina de trabalho, e nos anos vai desgastando, irmão. O trabalho sem a bênção de Deus gera cansaço e fadiga. O trabalho sem a bênção de Deus gera cansaço e fadiga. Eu quero liberar uma palavra a você nessa noite que tem a sua empresa. Entra no descanso, no deleite do Senhor, amado. Não tente com a força do teu braço, que você é limitado para isso, mas se esconda às asas do Altíssimo, e nesse lugar você vai ter descanso. Ele vai te levar a lugares onde você nunca imaginou, porque você é limitado, mas Deus é ilimitado. Sabe, este lugar está disponível para nós. Então você que tem o seu comércio, a sua empresa, descansa, irmão. Descansa no Senhor. Acalma o seu coração. Você que está passando alguma dificuldade, ei, acalma o seu coração. Dá uma respirada assim, ó. Acalma. Espírito Santo traz paz. Fala, Senhor, traz paz para mim. Dá aquela respirada, fala, Espírito Santo, traga-me paz. Traga-me descanso. Traga descanso para minha família. Traga descanso para minha casa, para o meu lar. Sabe, eu estou vivendo um momento difícil, mas traz paz. É nesses momentos de aflição, irmão, que prova o nosso coração. É nesse momento onde não tem o ápice que todos nós enfrentamos. É esse momento que é onde prova o nosso coração. Se você não estiver nesse lugar, você vai ser abalado. Muitas pessoas se desviam, muitas pessoas desacreditam de Deus quando chega nesse momento. Porque existe esse lugar de descanso, mas não te isenta das dificuldades que todos nós vamos passar. Não te isenta de você passar por uma necessidade. Não te isenta de você sofrer alguma situação. Mas Ele te promete que aonde você passar, Ele estaria com você. Se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará. Se o dia mal chegar, Ele estará. Ele fala que por isso que Ele é o Emanuel, que é o Deus conosco. Por isso que Ele fala, se você tiver um dia difícil, eu vou estar. E não tem aquela paz que eu prometi, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus.
É nesse dia que essa paz, ela vai entrar no seu coração e ela vai te trazer uma paz. Não tem naquele momento de perda, onde está todo mundo desesperado, e você se enche de paz e de autoridade e fala assim: seja feita a vontade de Deus, eu descanso nele. Não tem no momento, aquele momento mais difícil, é nesse momento, amados, que a paz de Deus brota do nosso coração. É isso que nós precisamos, irmãos, é descansar no Senhor, sabe, é descansar em Deus. É descansar em Deus. O povo de Israel, eles estavam caminhando pelo deserto, e Deus promete algo para eles. Fala assim: ó, vocês herdarão uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra de deleite, de muita fartura e muita bonança. Vou te livrar vocês dos teus inimigos. Eu vou te livrar você desse deserto, e você vai entrar nessa terra. Mas ele dá uma ordem: quando eles entrarem na terra, ele vai falar assim: ó, 6 dias vocês vão trabalhar, no 7º dia vocês vão descansar. Respeite esse tempo, porque no 7º dia vocês irão ter uma colheita onde vocês nunca experimentaram antes. Essa colheita será sobrenatural. Essa colheita suprirá o trabalho de vocês pelos próximos anos. Nada que vocês fizeram, vocês vão ter o resultado que vocês descansar nesse 7º ano. Deus deu uma promessa, deu uma direção. O povo entra na terra. O que eles enxergam na terra? Uma terra normal. Talvez eles estavam esperando muitos banquetes, muitos deleites, muita coisa, mas era uma terra normal. Mas existia um princípio espiritual e uma promessa, que se eles trabalhassem, no 7º dia eles descansassem, viria uma colheita sobrenatural. Fazer uma pergunta para vocês: eles experimentaram dessa colheita? Eles nunca deixaram a terra descansar. Eles nunca pararam. Eles continuaram, trabalhar. Sabe o que Deus estava falando aqui? É algo muito poderoso, que nós temos que ter um entendimento, e isso é entrar no nosso espírito, amado, para trazer um norte na nossa vida. Ele estava falando o seguinte: vocês vão trabalhar por 6 dias. 6 dias é a obra do homem. Por quê? Deus trabalhou 6 dias, e no 7º deu para o homem descansar. Agora, eles romperam isso, e houve uma sentença: você vai ter que trabalhar agora. É do suor do seu trabalho. Mas Deus não é um Deus que puniu e abandonou os filhos. Ele vai falar assim: agora vocês vão trabalhar por 6 anos. Ou seja, a obra que Cristo fez, vocês estão fazendo. Mas se vocês findar a obra de vocês, e vocês descansarem em mim, vocês vão ter uma colheita sobrenatural. Ele estava falando o seguinte: quando você der fim à obra do homem e descansar em mim, vocês vão ter uma colheita sobrenatural. Porque eles trocaram os 6 anos, os 6 dias que Deus trabalhou, e eles começaram a trabalhar. Deus estava falando o seguinte: vocês trocaram aquilo que eu fiz por aquilo que vocês estão fazendo. Mas se vocês der fim a essa obra e descansar em mim, vocês vão ter uma colheita sobrenatural. Mas eles nunca experimentaram. Sabe, o Senhor quer nos dar uma colheita sobrenatural, irmãos. Sabe, Deus quer te dar uma colheita sobrenatural. Fala assim: eu quero. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você der fim à obra do teu braço e confiar naquilo que Ele diz ao seu respeito. Sabe, irmãos, às vezes Deus prometeu algo, se você falar assim, agora aqui as pessoas falam: que é isso, rapaz? Você está imaginando coisas, você está maluco. Aí você desacredita daquilo que Deus falou. Às vezes você conta para as pessoas erradas: ó, Deus falou que vai fazer isso na minha vida. Você
Deus vai fazer isso com você. Para de besteira, rapaz. Você é qualquer um, rapaz. Mas quando você entende, não é na força do meu braço, mas é no descanso, é na confiança que eu tenho nele. E ele falou que a boa obra que ele começou a fazer, ele completará. Então ele vai fazer na minha vida sim, porque eu creio nele. Eu creio naquilo que ele fez. Eu creio naquilo que ele me prometeu. E agora eu vou entrar e vou confiar. Eu vou entrar nesse caminho de descanso e eu vou descansar nele, porque é ele que vai fazer na minha e na sua vida, meu amado. Nessa noite o Senhor quer nos dar descanso nele, um refrigério no nosso espírito. Ele quer nos trazer uma confiança, um entendimento, uma revelação da bondade, do amor, da fidelidade dele. Ele não é o Deus que puniu nós e deixou nós desamparados. Ele falou assim: mas vocês erraram, e o erro de vocês trouxe uma sentença, mas mesmo assim, se vocês derem fim à obra de vocês, se vocês confiarem em mim, mesmo assim vocês terão um descanso sobrenatural. Mesmo assim vocês não vão precisar de trabalhar, mesmo assim vocês não vão precisar de fazer nada, apenas confia em mim, e o mais eu farei. Amém, amados? Quero te convidar a você a ficar de pé. Sabe, querido, esse é um lugar onde o Senhor quer nos levar nessa noite. Talvez você esperou ouvir uma palavra de motivação, de colocar para cima, de ativação. Não, vai que você vai romper, vai que você faz isso, faz aquilo, vai que vai dar certo. Mas hoje a palavra é direcionada a descansa, irmão. Você está trabalhando demais, você está fazendo coisas demais, você está fazendo aquilo que não era para ser feito. Apenas confia e descansa no Senhor. Sabe, deixa Ele conduzir as coisas. Deixa Ele fazer o que tem para fazer. Fala: Deus, você conhece melhor do que eu a minha vida. Você conhece melhor do que eu a minha história. Então eu entrego nas tuas mãos. Sabe, amados, absorva essa promessa de Deus, desse Salmo 91, para a sua vida. Mas primeiro você tem que ter um entendimento de quem é esse Cristo, de qual é esse descanso que Ele proporciona. Sabe, às vezes você foi ensinado, às vezes você aprendeu que para você ter Jesus morando dentro de você, você tinha que fazer algo para Ele, você tinha que se abster de algo, você tinha que pagar um preço, você tinha que fazer alguma coisa. Talvez você aprendeu, mas nessa noite o Senhor quer te dar um entendimento, uma revelação. Todo o preço já foi pago, a obra já está consumada. Ele falou: está consumado, está terminado, está feito. Ele inclina a sua cabeça de descanso. Pronto, agora eu posso descansar, porque o meu trabalho se findou, a minha obra foi concluída. E qual foi a minha obra? De livrá-los do peso do pecado, é trazer a eles novamente uma conexão com o Pai. Agora não somente eles vão ter acesso ao Pai, mas agora o próprio Deus vai morar dentro deles. Ele falou assim: eu não apenas salvei vocês, mas eu estou indo para que Ele venha. O próprio Deus está morando dentro de nós, a própria plenitude do Pai está dentro de nós. Sabe, mas nós temos que olhar para dentro de nós e absorver tudo aquilo que Ele tem. Se você precisa de amor, Ele tem amor de sobra dentro de você. Se você precisa de uma cura, você já está curado dentro de você. Se você precisa de uma provisão, o Deus provedor está morando dentro de você. Se você está precisando de uma causa urgente, o próprio Deus está morando dentro de você, meu amado. Acesse esses lugares dentro de você. Acesse esses lugares dentro de você. Não deixe os barulhos externos tirar a tua paz interna.
Não deixa os barulhos da mídia, o barulho externo tirar a tua paz interior. Se aquilo que Ele falou sobre a sua vida, Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Sabe, confie nele, confie no Senhor e o mais Ele fará. Oh, o Senhor nos convida nessa noite. Feche um pouquinho os seus olhos, comece a imaginar, comece a usar a sua mente agora por algo bom. Começa a imaginar um lugar onde você tem muita paz, um lugar onde te traz muita paz, um lugar onde tem barulhos de águas, que ele se revela em água, onde tem um caminho agora para você andar, para você percorrer. E imagine que agora ele te toma pelas mãos e você não vai trilhar esse caminho sozinho, você está acompanhado por ele. E ele começa a caminhar nesse lugar com você. E agora você tem a confiança que ele está com você, meu amado. Esse é um lugar de descanso. Esse é um lugar de paz. Ele está falando para você nessa noite: descansa, confia, descansa. Eu estou no controle ainda. Eu estou no controle. Nada saiu debaixo das minhas mãos. Eu estou vendo, eu estou no controle. Eu estou agindo. Sabe, amado, confie nele. Começa a entregar o seu coração nessa noite e fala: Senhor, eu quero entrar nesse caminho, Senhor. Começa a falar para ele: Senhor, toma-me pelas mãos, Pai. Você que tem passado dias difíceis, você que não tem dormido à noite, você que está, quando você entrou aqui, você entrou angustiada, fala para ele nessa noite, fala: Senhor, toma-me pelas mãos nessa noite, Pai. Você que sofre de complexo de inferioridade, você que as pessoas falaram que você não tem mais jeito, você que as pessoas falaram que você não tem futuro, abre o seu coração e começa a falar para o Senhor, fala: Senhor, toma-me pelas mãos. Eu quero ouvir o que o Senhor diz ao meu respeito. Eu não quero ouvir agora, eu calo as vozes externas para ouvir a voz do Senhor. E a voz dele é a mesma voz que disse para Jesus: ei, você é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Oh, a voz do Senhor é a mesma voz que se liberou sobre Jesus, porque quando o Pai te olha, Ele não enxerga a tua face, Ele enxerga a face de Jesus, e Ele olha para você nessa noite e fala: ei, você é o meu filho, você é minha filha, e em você eu tenho prazer, em você eu me alegro, você traz alegria ao meu coração, eu me alegro com você. Se encha desse amor nessa noite, meu amado. Se encha dessa paz nessa noite. Se encha desse descanso nessa noite. Oh, esse lugar se transforma em um Éden, um lugar de deleite com o Senhor. Esse lugar se transforma num ambiente de descanso. Oh, Senhor, tira toda a ansiedade, toda a inquietação. Começa a falar para ele, fala: Senhor, tira toda a inquietação dentro de mim, tira toda a ansiedade, tire toda a preocupação. Oh, Pai, traz a paz do Senhor, traga a paz do Senhor em nossas vidas. Fala para ele assim: Senhor, eu quero entender o que foi esse descanso na obra do Senhor na cruz. Sabe, amado, o Senhor nos trouxe liberdade. O Senhor nos trouxe liberdade. Ele nos trouxe descanso. O que você precisa fazer é apenas agradecê-lo. O que você precisa fazer é apenas agradecê-lo. E se você quiser fazer algo além disso, fale apenas para outra pessoa aquilo que Deus fez na sua vida. Mas isso não se torne uma regra para você. Que isso não se transforme em um peso sobre a sua vida. Que isso não se transforme em um fardo sobre a sua vida. Mas Deus quer que você o sirva de coração íntegro, de coração alegre, de coração em paz. Se você foi um dia encontrado por essa graça,
A partir de agora você tem que agradecê-lo. E se você quiser fazer mais, fale para outras pessoas. Fale aquilo que Deus está fazendo. Fale aquilo que Deus fez hoje, nessa noite. Você que não dormia, a partir de hoje você vai dormir. E amanhã você vai falar para a primeira pessoa que você vê, falar assim, ó, eu vinha dias sem dormir. Eu vinha dias e noites passando em claro, em inquietação, uma insônia, mas eu fui encontrado pela graça do Senhor. Uma pessoa falou para mim que eu tinha que descansar no Senhor, e eu aprendi, eu entendi, eu aceitei, e eu falei, Senhor, eu quero descansar. E quando eu falei, veio um sono sobre mim, e eu deitei a minha cabeça no travesseiro, e eu fui levado em um profundo sono, onde me revitalizou, onde me trouxe energia, onde me trouxe paz, onde me trouxe vida. Oh, isso vai acontecer, isso acontece em nós. E aí se você fala para a pessoa que você vê, fala assim, eu estou provando, eu estou falando daquilo que eu experimentei. Essa noite eu experimentei da graça dele. Talvez você venha em dias, anos, sobrecarregado com o ministério. Servir a Deus te tornou um peso, te tornou um enfado, um cansaço, onde você tem que fazer. Mas nessa noite o Senhor faz aquilo que Ele prometeu, Ele tira o fardo pesado que você está carregando, e Ele te coloca um fardo leve, Ele caminha com você. Meu amado, nós temos que ter alegria em servir ao Senhor. Nós temos que ter paz em servir ao Senhor. Nós temos que falar com o Senhor, falar para as pessoas, mas com os nossos olhos brilhando. Nós temos que falar para as pessoas como um olhar de apaixonado. Fala com uma pessoa que nós amamos, uma pessoa que nós admiramos, uma pessoa que nos inspira. Nós temos que ser apaixonados pelo Senhor. Aleluia. Fala um pouquinho com o Senhor nessa noite. Oh, entrega a sua vida nessa noite, meu. Entrega a sua vida nessa noite para o Senhor. Fala, Senhor, nessa noite eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração. Começa a entregar tudo aquilo que você tem. Oh, e Ele vai trazer descanso sobre a sua vida. Fale para Ele, fala para Ele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços
seu coração, amado, e comece a entregar para o Senhor. Comece a entregar para o Senhor tudo aquilo que é importante sobre a sua vida. Comece a entregar para o Senhor primeiramente você. Comece a falar: Senhor, eu entrego a minha vida nessa noite. Meu amado, talvez você nunca teve uma experiência, uma oportunidade em falar para Deus. Talvez você nunca teve uma atitude em falar para Deus, de entregar a sua vida ao Senhor. O Senhor nessa noite te convida a entregar a sua vida a Ele. Você pode, no seu momento, no seu silêncio, no seu ambiente aí agora, falar isso para Deus. Falar: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu acredito em tudo aquilo que foi ministrado, foi falado. Eu me aproprio disso, Senhor. Até hoje eu andei pela força do meu braço, mas nesse momento, nessa noite, eu entrego ao Senhor, eu confio no Senhor. E eu peço que o Senhor venha sobre a minha vida. E o primeiro sinal disso me traz paz. Tira toda a ansiedade, toda a inquietação. Faça essa oração para Deus nessa noite. Pai, que o Senhor nessa noite nos traga uma paz que onde nós nunca experimentamos antes. Senhor, que leva o nosso coração a um nível de confiança onde a gente nunca experimentou antes, Pai. Que nada, Senhor, nada vem nos abalar a nossa fé no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Pai, que nada venha tirar os nossos olhos da cruz do Senhor, da obra que o Senhor fez ali na cruz. Pai, guarde os nossos braços para não, Pai, querer acrescentar nada na Tua obra. Pai, se nós queremos, corte-nos a mão, Senhor. Mas não permita que nós venhamos nos corromper em querer, Deus, fazer algo para o Senhor, além daquilo que o Senhor já fez na cruz, Pai. Que os nossos olhos olhem o sacrifício. Pai, que o nosso coração se encha de paz, Senhor, de descanso. Que nós possamos habitar nesse ambiente, Senhor. Nós queremos voltar ao Éden, Pai. Nós queremos voltar ao lugar onde o Senhor criou para nós. Nós não queremos ficar no lugar onde nós temos que fazer as coisas. Nós queremos voltar ao lugar onde o Senhor criou. O Senhor criou uma história para mim. O Senhor criou uma história para cada um que está aqui nessa noite. No seu Salmo 139, o Senhor fala que tem uma biografia de cada um de nós. O Senhor fala que já escreveu todos os dias antes de nós termos. Pai, o Senhor já tem uma história para nós escrita e estabelecida. Pai, não deixa nós andarmos sozinhos. Não deixe nós andar naquilo que nós criamos. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos voltar no lugar onde o Senhor criou para nós. Porque nesse lugar existe paz. Nesse lugar existe deleite. Nesse lugar existe, Senhor, delícias a serem desfrutadas, Senhor. Pai, guarde os nossos olhos, Pai. Guarde os nossos ouvidos. Nos dê discernimento às propostas, Senhor. Porque as propostas a princípio parecem boas, mas elas têm um sentido por trás. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco nesses dias. Fala na vida de cada um dos Teus filhos nessa noite, Pai. Surpreenda eles nessa noite. Pai, nosso coração está cheio de expectativa do Senhor. O culto não terminou aqui, Senhor. O culto está fluindo ainda em nossas vidas. O culto ainda vai fluir na nossa casa. Quando nós entrarmos na nossa casa, nós vamos colocar os pés e nós iremos declarar: neste lugar habita um lar de paz. Nesse lugar é um Éden, é um lugar de deleite, é um lugar de delícias. Eu estabeleço o Teu trono neste lugar. Eu declaro que a presença do Senhor reina neste lugar. Meu amado, eu te convoco você, no momento que você sair, entrar na sua casa, colocar os seus pés, levantar as suas mãos e estabelecer um altar do Senhor. E falar com o Senhor: Senhor, habita na minha casa. Traga paz na minha casa, traga paz na minha família. Eu descanso no Senhor. Eu descanso na Tua obra. Eu descanso naquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, Pai, eu quero descansar no Senhor. Pai, que essa paz, essa bênção seja
seja liberado sobre nós.